Fala, futuro calouro, tudo bem com vocês? Meu nome é Davi e hoje Calorologia é sobre história e um pouquinho de samba. Vou até chamar um sujeito para ficar aqui comigo. Chega aí, Bezerra, chega aí aqui com nós. Canta aí um pouquinho pra gente. Tô brincando, ele não vai cantar nem eu, porque minha voz não é boa, mas eu vou ler pra vocês um pouquinho da música dele, o candidato Caô Caô. Então, Bezerra fala o seguinte: o sujeito subiu no morro sem gravata, dizendo que gostava da raça, foi lá na tendinha, bebeu cachaça e até bagulho fumou. Foi no barracão do Bezerra, lá usou lata de goiabada como prato, mas o Bezerra, que não é bobo, logo percebeu. Esse é mais um candidato para as próximas eleições. Bezerra, então, ele entende que há uma prática política extremamente recorrente no Brasil do uso do carisma, ou seja, de assumir, adotar estratégias de alcançar o eleitorado através da adoção de comportamentos típicos da população. Comer, então, pastel frito, vestir então roupa sem gravata e assim vai. Mas o Bezerra não é bobo, ele sabe que depois das eleições o pastel frito é abandonado e a galera volta a comer caviar e assim por diante. Nesse cenário, se nós vamos falar de políticos com grande apelo popular, temos que falar então sobre esse sujeito aqui, ó, Getúlio Vargas. Falaremos sobre a sua primeira fase de governo, a Era Vargas, o período que durou aí entre 1930 e 1945. Vargas chegou ao poder em 1930 através do movimento chamado Revolução de 1930 e ele vai ser amplamente apoiado pela população e pelo exército diante do discurso moralizador que ele carregava. Segundo ele acabaria com aquela prática de voto de cabresto, aquela prática então de que os coronéis controlavam em quem as pessoas votariam. Para isso, ele vai assumir o poder, vai diluir as instituições democráticas, vai adotar um governo um pouquinho mais concentrado nas suas mãos, escreverá uma nova Constituição e aí o Brasil voltaria, ou melhor, tornaria-se mais democrático. Logo, os paulistas, em 1932, perceberam que Vargas estava, só deixando de canto essa proposta. E aí eles chegaram, então, e resolveram questionar o Vargas. Cadê a Constituição, meu irmão? E o Vargas, então, fala assim, calma que ela tá vindo. E eles vão dizer, calma nada, você é um ditador. Nós que somos os paulistas, os desbravadores do Brasil, perceba nesse cartaz, eles usam inclusive a referência, a imagem do bandeirante, eles dizem, vamos acabar com a ditadura. E aí nesse período da Revolução Constitucionalista de 32, os paulistas assumem a ideia de que eles tomariam o poder de Vargas, acabariam com a ditadura varguista, implementariam uma nova Constituição brasileira, retornando ao Brasil, então, assim, a um cenário democrático. É legal vocês prestarem atenção que há um grande apego à indústria cultural durante esse período. Os paulistas usaram muito da propaganda para tentar convencer os seus compatriotas a lutarem, então, contra o governo de Vargas. É o caso, então, desse cartaz em que diz, então, que dessa casa partiu o soldado da lei, ou seja, para que você tenha orgulho que seu filho foi lutar em prol da Revolução. A Revolução não deu certo, Vargas conseguiu suprimir, mas ela tem um ganho, Os paulistas conseguiram fazer com que Vargas ele chamasse a Constituinte, e Vargas chama. E aí, em 34, a Constituição é apresentada e os constituintes dão a Vargas o direito de permanecer no poder, chegando à segunda fase do governo varguista. A primeira, a fase constituinte, a revolucionária. A segunda, a fase constituinte, a fase então em que Vargas agora governa sobre a Constituição. Nessa fase da Constituição, Vargas tem um poder dividido então na relação dos três poderes. Ele é apenas o poder executivo. Ele retoma assim então com as instituições democráticas. Só que a grande marca desse período é o clima de polarização política que nós teremos. De um lado, temos a AIB, o movimento, então, fascista brasileiro, que tem como grande liderança esse sujeitozinho aí, o Plínio Salgado, que inspira-se nas ideias de Mussolini, que inspiram-se um pouco nas ideias nazistas alemãs e acha que o caminho que o Brasil deveria seguir é um pouco sobre o militarismo, unipartidarismo, entre outras coisitas que vocês verão mais pra frente, beleza? No meio dessa história, pessoal, além da AIB, nós temos também a Aliança Nacional Libertadora, um grupo antifascista e que tradicionalmente nos livros de história são associados ao comunismo. E por que isso é feito? Por causa da sua liderança, Luiz Carlos Prestes, que é casado inclusive
com uma alemã comunista, a Olga Benário. E aí então essa associação faz com que nós tenhamos uma percepção dicotômica, de que de um lado nós temos então esse governo democrático que tem que lidar então para impedir a ascensão dos fascistas e impedir a ascensão dos comunistas. Mas que, entretanto, entre um lado e outro, vai se aproximar mais dos fascistas. Por isso que algumas vezes nós veremos, então, recorrentemente os livros trazendo a imagem de Vargas como um grande inspirador, como uma imagem inspirada no fascismo italiano. A ANL, ela foi suprimida, só que a supressão do movimento cria-se um clima de guerra. Inclusive Vargas, então, aproveita desse clima de guerra e usa o plano Corre, um plano que nunca existiu, para então dar um golpe de Estado lá em 1937. Então, em 1937, Vargas novamente elimina as instituições democráticas, concentra os poderes todos em suas mãos. Então perceba as imagens de Vargas em 1930, em 34 e em 37. Em 30, tá ele e os militares, aqueles que apoiam ele se veste como militar, ele se veste como alguém comum a este grupo. Em 1934 ele está de terno, ele é um civil, ele é um governante sob uma constituição. Já em 37, velho, as coisas são diferentes. Tá ele sozinho. Os militares apenas, então, estão condecorando ele, estão apenas protegendo ele. Mas a base do governo agora é somente ele. Vargas, então, durante o governo do Estado Novo, de 37 a 45, sobre fortes inspirações fascistas, em especial da Carta de Navarro, ele assume uma política do trabalhismo e nacionalismo. O que é essa política que ele assume? A ideia de que é preciso entender o trabalhador como parte fundadora da construção da nação. Sendo assim, o governo deve atender às suas necessidades. Por isso que durante o Estado Novo, inclusive, ele cria a CLT, a Consolidação das Leis Trabalhistas, garantindo então uma série de direitos a esse grupo. Peguemos então o texto dele, um discurso dele de 38. Olha o que ele fala. Operários do Brasil, o trabalho é o maior fator de elevação da dignidade humana. Ninguém pode viver sem trabalho e o operário não pode viver ganhando apenas o indispensável para não morrer de fome. O trabalho justamente remunerado eleva-o na dignidade social. Além dessas condições, é forçoso observar que num país como o nosso, onde em alguns casos, desde que o operário seja melhor remunerado, poderá, elevando seu padrão de vida, aumentar o consumo, adquirir mais produtos e, portanto, melhorar as condições do mercado interno. Vargas acreditava, então, que cuidar do trabalhador é essencialmente cuidar da nação. Com isso, ele faz com que, então, a sua política trabalhista ela seja vista também como uma política nacionalista. Vargas também, nesse período de Estado Novo, vai ser lembrado por assumir uma participação brasileira na Segunda Guerra Mundial. E, curiosamente, cria-se aí um espaço de dicotomia que vocês, às vezes, ficam curiosos. Se o Vargas tem uma aproximação considerável com o nazifascismo, a exemplo de ter devolvido Olga Benário à Alemanha e ela sido morta, então, nos campos de concentração, do outro lado, o Vargas ele participa da guerra contra os alemães, contra os fascistas, ao lado dos aliados, ao lado, então, dos Estados Unidos. Mas essa diferença ela é muito bem explicada sobre aquilo que é uma das forças que move a humanidade, o dinheiro. Vargas vê no apoio dos aliados um interesse financeiro muito maior. Os Estados Unidos, então, conseguem oferecer muito mais recursos, muito mais atrativos econômicos para Vargas. Vargas, então, sobre essa atração financeira e sobre uma proteção que os americanos oferecem a ele, luta, então, ao lado dos aliados. E aí nós temos a imagem dos pracinhas, os heróis brasileiros na Segunda Guerra Mundial. Poucas vezes é lembrado, entretanto, que fazem parte fundamental da história brasileira. A Segunda Guerra acaba. Junto com o fim da Segunda Guerra, em 45, essa autoridade de Vargas também vai se minando. Os militares que lutam contra o fascismo veem muita aproximação da forma de governo dos italianos e dos alemães com a forma de governo de Vargas. O exército que apoiava Vargas em 30, que apoiava Vargas em 37, começa a se distanciar de Getúlio Vargas. Do outro lado, os empresários, os grandes, então, donos dos meios de produção, veem na política nacionalista de Vargas empecilhos para o desenvolvimento econômico
já que então os mercados estão fechados para o Brasil, já que o Brasil pratica ações protecionistas. Sendo assim, essa perda de apoio popular, por parte principalmente dos empresários e dos militares, leva a uma queda gradativa dessa autoridade, dessa imagem de Vargas. Entretanto, essa imagem ainda é muito forte entre os trabalhadores. E fique esperto, temos um movimento queremista, movimento que diz: queremos a continuidade de Getúlio Vargas. Os militares, temerosos de que então Vargas usasse desse apoio popular para permanecer no poder, diz: Vargas, não vai dar, maluco, nós gostamos de vocês, estivemos ao seu lado há muito tempo, mas desde que a gente cuida do poder, da agora para frente e de modo que a gente possa garantir então as eleições. Vargas então sofre um golpe em 45. As eleições, então, elas são conservadas e garantidas por um governo provisório, militar, e aí, então, temos uma nova eleição, né? Depois de 15 anos de governo varguista, temos uma nova fase na política brasileira. Vargas volta ao poder em 1951, mas aí sobre o voto popular, sobre outras circunstâncias, e quem sabe, em outro momento, nós conversemos sobre isso no Calorologia. Gente, muito obrigado, deixe seu like, se inscreva no canal e até a próxima. Tchau!